Quero falar com vocês hoje sobre o guardião da sua alma. Quando olhamos para tudo o que está acontecendo no mundo, é fácil viver preocupado e com medo. Assistimos ao noticiário e vemos conflitos entre nações, desastres naturais, doenças, acidentes, e se isso não for suficiente, agora estamos lidando com esse vírus. Pensamos, e se eu ficar doente? E se meu negócio não sobreviver? E se meu filho sofrer um acidente? Todas essas preocupações são válidas. Se você estivesse sozinho, teria um bom motivo para viver preocupado. Mas as Escrituras dizem, 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, vocês se voltaram para o pastor, o guardião da sua alma. Você não está sozinho nisso. Você tem um protetor, um defensor, um libertador. O Deus Altíssimo é o guardião da sua alma. Quando Ele soprou a vida em você, Ele não apenas te colocou na terra e disse, boa sorte, você está por conta própria. Ele disse, eu vou te guardar, vou afastar as forças das trevas, vou te esconder dos inimigos, vou te proteger dos problemas. O Salmo 91, versículo 3 diz, Deus te livrará de toda armadilha e te protegerá da peste mortal. Você não precisa ter medo desse vírus. Deus tem um escudo ao seu redor. Ele sabe como manter o mal afastado. E se o mal vier, Ele sabe como te curar. Ele sabe como restaurar o que foi tirado. Ele te resgatará de toda armadilha. O inimigo não tem a palavra final. Nada pode te arrancar das mãos de Deus. E porque você se voltou para o seu pastor, ele te protegeu de coisas que você nem imagina. Ele impediu aquele carro de te atingir. Ele afastou aquela doença. Ele frustrou os planos do inimigo. Afastou pessoas que seriam uma má influência. Ele tem guardado sua alma desde que você nasceu. Se você soubesse todas as coisas das quais ele já te protegeu, você não se preocuparia com o que está enfrentando agora. Você permaneceria em paz, sabendo que Deus te cobre e você está na palma da mão dele. Você não está à mercê do destino, da má sorte, das doenças temidas. Você tem um guardião, um protetor, um Deus que prometeu. Ele te resgatará de toda armadilha. Quando meu pai era ainda uma criança bem pequena, mal conseguindo andar, ele morava numa fazenda com sua família. E uma noite ele se afastou de todos e caiu em um fogo. Ele poderia ter morrido facilmente, mas por acaso alguém passou por ali e o tirou do fogo. Mais 15 segundos e ele teria perdido a vida. Isso deveria ter interrompido o destino dele, mas há um guardião da sua alma, há um Deus que vela por você, que te resgatará dos problemas, ele impedirá os planos do inimigo. O Salmo 121, versículos 7 e 8 dizem, o Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Você não pode ir a lugar algum sem o seu Deus guardião. É por isso que podemos viver a partir de um lugar de paz, um lugar de fé, mesmo quando há tumulto ao nosso redor, pessoas preocupadas, em pânico. Fique em paz, isso não é surpresa para Deus. Ele não disse que não teríamos problemas, que não teríamos que enfrentar essas coisas, mas Ele prometeu que nos livraria do problema, que Ele nos protegeria da peste fatal. Você não precisa viver preocupado com seu futuro, com medo do que pode acontecer. Deus tem uma cerca de proteção ao seu redor, uma linha de sangue que o inimigo não pode atravessar. Quando os israelitas estavam escravizados por muitos anos, Deus disse a Moisés que os libertaria. A forma como Deus fez isso foi enviando pragas ao faraó e ao seu povo, que os oprimiam. O interessante é que os israelitas moravam ao lado, mas nenhuma das pragas os afetou. Deus enviou enxames de gafanhotos que comeram todas as colheitas do faraó, destruindo o suprimento de alimentos deles, mas bem ao lado, as colheitas dos israelitas estavam bem. Eu posso imaginar que alguns dos gafanhotos começaram a voar em direção às terras dos israelitas. Mas quando chegaram perto, como se fosse uma cerca elétrica, de repente viraram e os deixaram em paz. Isso aconteceu com praga após praga.
E Deus disse em Êxodo, capítulo 8, versículo 22, eu farei uma distinção entre o meu povo e o povo de Faraó. Em determinado momento, todo o gado do Faraó, todo o seu rebanho morreu. Mas bem ao lado, o gado dos israelitas estava perfeitamente bem. Isso porque Deus colocou um escudo ao redor do seu povo. Mesmo com a praga ao redor deles, ele impediu que os afetasse. Assim como com os israelitas, porque você pertence a Deus, porque o honra, ele colocou uma distinção sobre você. O que derrotará os outros, não conseguirá derrotá-lo. Quando os negócios estiverem em queda, você vai subir. Quando os outros estiverem lutando, você vai prosperar. É por isso que Davi disse, Salmo, capítulo 91, versículo 7. Cai 1000 à minha esquerda e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Davi entendeu esse princípio, que o que aconteceu com os outros não aconteceria com ele. Deus colocou uma distinção sobre ele. E não estou falando isso de forma arrogante, como se fôssemos felizes pela dificuldade dos outros e não pela nossa. Estou falando de viver a partir de um lugar de fé, sabendo que você tem uma vantagem. Deus colocou um escudo ao seu redor. O Salmo 91, versículos 3 a 7, na tradução Message diz, Deus te protege dos perigos mortais. Mesmo que outros sucumbam ao seu redor, você permanecerá intocado. Você verá tudo de longe, porque Deus é o seu refúgio. O mal não pode se aproximar de você, o dano não pode atravessar a porta. Você pode até enfrentar algumas coisas à porta, mas elas não entrarão. Você sairá ileso, assistirá tudo de longe. Você se lembra do rapper MC Hammer, que tinha uma música popular chamada You Can't Touch This? Você precisa se ver dessa maneira. Quando a doença chegar, ao invés de aceitá-la pensando, eu sabia que isso aconteceria, você precisa anunciar ao inimigo, você não pode tocar em mim, eu sou propriedade de Deus, meu corpo é um templo do Altíssimo, eu viverei e não morrerei. Quando a escassez e a luta vierem, dizendo que você nunca vai prosperar, apenas anuncie, você não pode tocar em mim, o favor de Deus está sobre minha vida, eu prosperarei até no deserto. Quando seus filhos não tomam boas decisões, estão se desviando do caminho, ao invés de ficar deprimido, pensando, o que eu fiz de errado? Você precisa lembrar ao inimigo, você não pode tocar em mim. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, meus filhos serão poderosos na terra. Você precisa se ver como intocável para o inimigo. E sim, todos nós enfrentamos dificuldades. Não estou dizendo que você não terá que enfrentar doenças, oposição, traições. Elas podem vir, mas não precisam ficar. Você não precisa abrir a porta. Não abra. Diga, eu sabia que você apareceria, pode entrar, vou te oferecer um café. Não. Quando bater, diga, não, obrigado, você não é bem-vindo aqui. Não aceite, não aprenda a viver com isso. Pare de chamar de minha doença, minha ansiedade, minha disfunção, meu vício não é seu, nada disso te pertence, está em território estrangeiro, seu corpo é templo do Deus Altíssimo, doença não pertence ao seu templo, depressão não pertence ao seu templo, medo, vícios, falta, nada disso pertence ali. Fique firme e mantenha a porta fechada. Sim, coisas podem vir. Não estou pedindo para você negar os fatos, agir como se você não tivesse uma doença, mas você não precisa aceitá-la na sua mente, não deixe que ela se torne permanente, pensando que será sempre assim. Veja como temporária, isso também passará. Tenho vários amigos que contraíram o coronavírus, lutaram o bom combate da fé e agora superaram. Quando você enfrenta uma doença, uma perda, isso não significa que você não tenha essa distinção, que talvez não tenha fé suficiente. De jeito nenhum. As Escrituras dizem, Mateus capítulo 5, versículo 45, a chuva cai sobre os justos e injustos. Existem momentos em que as dificuldades chegam, estamos orando, acreditando, mas as coisas não saem como esperávamos. Quando a chuva vier, não se desanime, não desista dos seus sonhos. Deus sabe o que está fazendo. Se você mantiver a atitude certa, essa chuva não vai te impedir, ela vai te fazer florescer. O inimigo pode ter
planejado isso para o seu mal. Mas a razão pela qual Deus permitiu é para que Ele possa te trazer de volta melhor do que você estava antes. O Salmo 91 começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O próximo versículo diz: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus. É significativo que o salmista não tenha dito apenas: vou ficar no esconderijo e isso vai me proteger. Ele disse: direi do Senhor. O que você diz vai fazer a diferença, seja você vendo a proteção e o favor de Deus como deveria. Quando Gabriel Barreto, eu provavelmente vou pegar esse vírus, sempre tenho má sorte, não acho que meus negócios vão dar certo, meus filhos nunca vão fazer o que é certo. Você precisa calar essa boca. Está abrindo a porta para as dificuldades. Se você vai ativar essa proteção, não pode sair falando derrota, você tem que fazer como salmista e começar a dizer do Senhor: Senhor, obrigado por você ser o meu protetor, obrigado por me proteger de toda praga, me resgatar de toda armadilha, obrigado porque vou sair disso intocado. A forma como você vai ver essa distinção é declarando que está protegido e agradecendo a Deus que há uma cerca de proteção ao seu redor. Davi enfrentou todo tipo de oposição, teve pessoas tentando matá-lo, exércitos se levantando contra ele, até seu próprio filho tentou destroná-lo. Ele poderia ter vivido com medo, reclamando: Deus, você me ungiu, por que estou enfrentando todas essas dificuldades? Agora ouça como Davi falava no Salmo capítulo 27, versículos 1 a 5. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei medo. Quando os maus, meus inimigos e meus adversários se aproximam de mim para me devorar, eles é que tropeçam e caem. Se um exército se acampar contra mim, o meu coração não temerá. Se a guerra se levantar contra mim, nele confiarei. No dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão, no esconderijo do seu tabernáculo me acolherá, sobre uma rocha me exaltará. Davi sabia como ativar esse escudo. Você tem que agradecer a Deus por isso. Não pode andar preocupado, em pânico e esperar ver essa cerca de proteção. Em 1 Samuel 23, Davi estava fugindo do rei Saul. Ele tinha sido bom com Saul, era seu escudeiro, o servia fielmente, mas Saul tinha inveja de Davi. Ele conseguia ver o favor de Deus sobre a vida de Davi e não conseguia lidar com a ideia de alguém receber mais atenção do que ele. Então, mesmo que Davi não tivesse feito nada de errado, Saul tentava matá-lo. Ele estava tão obcecado por isso que perseguiu Davi repetidamente pelo deserto. Saul tinha os guerreiros mais habilidosos, tinha pessoas especializadas em rastrear indivíduos. Davi, por outro lado, era um simples pastor sem nenhum treinamento especial como os homens de Saul. Certamente eles poderiam encontrar Davi, certamente poderiam capturá-lo. O versículo 14 diz: Saul caçava Davi dia após dia, mas Deus não deixou que fosse encontrado. Deus sabe como te esconder do inimigo, Ele sabe como te esconder da adversidade, Ele pode te esconder do vírus, Ele te colocará fora de alcance da oposição. Saul ficou tão frustrado que voltou para casa. Mais tarde, alguns dos homens de Davi se voltaram contra ele, contataram as pessoas de Saul e deram a localização de Davi com todos os detalhes sobre onde ele estava escondido. Saul ficou radiante, disse: finalmente alguém teve misericórdia de mim, vai me ajudar a me livrar desse homem que está tentando tomar o meu trono. Davi não estava tentando tomar o lugar de Saul, foi Saul quem desobedeceu e não fez o que Deus lhe mandou. E agora ele tentava descontar isso em Davi. Quando você faz a coisa certa e as pessoas se voltam contra você, tentando te afastar, não se preocupe, essa não é a sua batalha. Há um guardião da sua alma. Você tem um protetor, um defensor. Você não precisa lutar. Fique no caminho certo e Deus te manterá fora de alcance.
Ele te esconderá quando for necessário. Ele não vai deixar que a adversidade pare o seu propósito. Não viva chateado, com medo, tentando pagar de volta as pessoas. Deixe Deus ser o seu defensor. Ele sabe como cuidar da oposição. Saul disse a esses homens para voltarem e espiarem Davi, estudarem seus movimentos, descobrirem quando ele come, quando ele dorme, onde ele consegue comida. Saul estava tão determinado a pegar Davi que mandou fazer uma vigilância extensa. Davi não sabia que alguns de seus homens o haviam traído. Ele achava que estava em um ótimo esconderijo, mas olhou para cima e viu Saul se aproximando rapidamente. Desta vez, ele foi pego, não havia como escapar. Saul estava do outro lado da montanha com todo o seu exército, a apenas algumas horas de capturar Davi. Eu posso imaginar Davi dizendo: Deus, eu não vi isso chegando, nunca imaginei que meus próprios homens se voltariam contra mim, mas Deus, eu creio, você me resgatará de toda a armadilha. Sei que mesmo quando a adversidade me cerca, você me trará em segurança para fora disso. Quando ele poderia ter entrado em pânico, desistindo, ele continuava agradecendo a Deus pela sua proteção e agradecendo que ele faria um caminho onde ele não via um. Bem na hora em que Saul estava prestes a dar a ordem para fazer o ataque final, um homem apareceu montado a cavalo, o mais rápido que podia, com uma mensagem urgente para o rei Saul. Ele entregou a mensagem que dizia: corra para casa, os filisteus estão atacando nossa cidade. Saul cancelou a perseguição, disse aos seus homens para virarem e voltarem a toda velocidade para casa. Deus tem formas de te proteger que você nunca imaginou. Ele sabe como distrair seus inimigos. Ele controla o universo. Você não precisa descobrir como isso vai acontecer, tudo o que precisa fazer é crer. Senhor, obrigado por ser meu protetor. Obrigado por ser meu defensor. Obrigado por ser meu abridor de caminhos. Quando você percebe que o Deus Altíssimo está te guardando, você pode dizer com Davi: não temerei mal algum. Não vou temer esse vírus, não vou temer essa oposição, não vou temer meu futuro. Você pode permanecer em paz, sabendo que o Deus que criou o universo é o guardião da sua alma. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículos 6 a 7. Nos últimos dias haverá epidemias terríveis, terremotos, fomes, mas não entrem em pânico, nem cedam ao medo. Uma epidemia como o vírus mundial que estamos enfrentando hoje não surpreendeu Deus. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. Agora escolha viver de um lugar de fé, não de um lugar de medo. Quando você está em paz, essa é uma posição de poder. Quando você sabe que Deus está no controle, você será forte, sentirá uma força te sustentando. Mas quando você está chateado, com medo, isso vai drenar sua energia, vai drenar sua motivação, seu sistema imunológico não será tão eficaz quanto deveria ser. E há muita negatividade no mundo. As pessoas estão preocupadas, com medo, em pânico. Eu sei que a ameaça é real, mas não deixe que isso entre em você. Um navio não afunda por causa da água ao seu redor. Ele pode estar em um imenso oceano, cercado por centenas de milhas de água de todos os lados. A água ao redor não é o problema, mas se esse navio deixar o que está por fora entrar, aí sim é um problema. Você não pode ficar assistindo as notícias o dia todo e se manter flutuando. Se você constantemente absorver o negativo, você vai afundar, por assim dizer. Agora, eu gosto de assistir as notícias. É importante se manter informado, mas depois de 15 minutos eu já sei o que preciso saber. Se você deixar a televisão ligada o dia todo, vai demorar 6 semanas para te tirar desse buraco. Desligue isso e sintonize no que Deus diz sobre você. Não deixe o que está do lado de fora entrar no seu interior. As Escrituras dizem, Filipenses capítulo 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Encontre algo para assistir que seja edificante,
algo inspirador. Pense em coisas que vão fortalecer sua fé. Este não é o momento de ligar para familiares negativos e falar sobre todo o pessimismo e como tudo está ruim. Isso está envenenando o seu espírito. Você está alimentando sua pessoa interior pelo que está recebendo. Se você só alimentar lá com o negativo, isso vai te derrubar. Uma das melhores coisas que você pode alimentar sua alma é o que Deus diz sobre você. Senhor, obrigado porque meus dias finais serão melhores do que meus primeiros. Obrigado porque o que o Senhor começou na minha vida, o Senhor vai terminar. Obrigado porque o Senhor é o guardião da minha alma. Quando comecei a ministrar em 1999, tudo era muito novo para mim. Eu tinha ficado nos bastidores por 17 anos e, de repente, fui colocado à frente de muitas pessoas. Nunca imaginei que o ministério cresceria e que pessoas começariam a assistir ao redor do mundo. Bem, com o crescimento da notoriedade, vieram também as oposições de pessoas que não estavam do nosso lado. Além disso, havia a pressão de tentar aprender a ministrar. Eu não tinha certeza se era bom nisso. Em um determinado momento, tudo parecia avassalador. Parecia que havia oposição de todos os lados. Eu não sabia como as coisas iriam se resolver. Uma noite tive um sonho. Ele foi tão vívido que lembro dele como se fosse ontem. Eu estava correndo por um campo mais rápido que podia, com aviões voando sobre minha cabeça, muito baixo, jogando bombas ao meu redor. Era como algo saído de um filme de guerra, e eu podia ver as bombas caindo tão perto. Quando caíam, eu me encolhia e ficava esperando pelos estilhaços. A bomba não ficava a mais de 15 metros de distância. A explosão era ensurdecedora. E quando ela batia, eu sabia que seria o fim. Estava esperando morrer, mas de alguma forma, sempre os estilhaços me passavam. Isso aconteceu 4 ou 5 vezes no sonho. Fiquei surpreso por ainda estar vivo. Acabei correndo para uma casinha, me escondi em um cômodo, muito assustado. Os soldados passaram e eu podia ouvi-los correndo, e eu esperava que não verificassem a casa, orando para que continuassem. Então meu pior pesadelo se tornou realidade. Eles arrombaram a porta procurando por mim, com suas armas apontadas. Eu estava bem na frente deles. Pensei, agora é o fim. Eles me encontraram. É o fim. Eles olharam para mim, então se viraram e saíram. Foi como se eu fosse invisível. Quando acordei, ouvi Deus falando aqui dentro. Gabriel Barreto, as coisas podem estar explodindo ao seu redor, mas eu te tenho na palma da minha mão. Você confia em mim e nenhuma arma formada contra você prosperará. Agora, quando as coisas vêm contra mim, eu tenderei a me preocupar, ter medo, mas me lembro, Deus é o guardião da minha alma. Ele tem uma cerca de proteção ao seu redor, uma linha de sangue que o inimigo não pode atravessar. Você pode sentir como se as bombas estivessem explodindo ao seu redor, coisas que deveriam parar o seu negócio, prejudicar sua família, afetar sua saúde. Não se preocupe, não vai ser como parece. Essas bombas não vão te destruir. Pode ser barulhento, parece que é o seu fim, mas o que você não vê é que o guardião da sua alma está te protegendo, ele vai te resgatar de toda armadilha. Deus sabe como te tornar invisível ao inimigo. O mesmo Deus que fez os cegos verem, pode fazer os que veem ficarem cegos. Ele tem várias maneiras de te proteger. Foi isso que aconteceu em 2 Reis, capítulo 6. O exército sírio cercou a casa de Eliseu. Eles estavam furiosos porque Deus estava revelando a Eliseu tudo o que os sírios planejavam fazer. O que eles discutiam em segredo, Deus revelava a Eliseu. E assim, os israelitas sempre estavam um passo à frente deles. Quando o rei sírio descobriu que era o profeta Eliseu, ele ficou furioso e enviou um grande exército para capturá-lo. Quando Eliseu os viu chegando, ele orou no versículo 18. Senhor, por favor, faça-os ficar cegos. Eliseu saiu e disse, eu ouvi dizer que vocês estão procurando por Eliseu. Ele não está aqui. Vocês estão na cidade errada. Me sigam que eu vou levar vocês até ele.
Eles não sabiam que era Eliseu. E ele os conduziu diretamente para o meio do acampamento israelita. Então ele orou: Senhor, abre os olhos deles para que vejam. Quando perceberam onde estavam e como haviam sido capturados, quase desmaiaram. Deus tem maneiras de te proteger que você nunca imaginou. Ele pode te tornar invisível ao vírus, invisível àquela pessoa que está tentando te parar, invisível à oposição. Você não precisa descobrir como isso vai acontecer. Tudo o que precisa fazer é permanecer no esconderijo, estar perto de Deus, continuar agradecendo a Ele por te proteger, por te defender, por ser o guardião da sua alma. Li sobre um peixinho chamado linguado de Moisés. Ele é um pequeno peixe encontrado no Mar Vermelho. Também nessas águas vivem grandes tubarões. Esses tubarões normalmente gostam de comer esse tipo de peixe, mas nos anos 70, um grupo de pesquisadores notou algo fascinante sobre esse peixinho. Todos os outros peixes da mesma categoria, com o mesmo tamanho e peso, seriam devorados pelos tubarões, mas eles descobriram que os tubarões não comiam esse linguado de Moisés em particular. Isso porque ele tem um sistema de defesa muito único. Quando está em perigo, ele secreta toxinas venenosas de suas glândulas. Essas toxinas literalmente faziam as mandíbulas do tubarão congelarem. Eles mostraram uma imagem desse peixinho nadando bem no meio da boca do tubarão. O tubarão obviamente tinha vindo para devorar, tudo que ele tinha que fazer era morder e teria o jantar. O único problema era que ele não conseguia. Deus colocou algo nesse peixinho para protegê-lo. Enquanto o tubarão estivesse perto, suas mandíbulas ficavam congeladas. Assim como esse pequeno peixe, Deus colocou algo sobre você que vai impedir o inimigo de te derrotar. O que você está enfrentando pode parecer maior, mais forte, mais poderoso. Não se preocupe, isso não vai te tocar. Deus tem uma cerca de proteção ao seu redor. E a maneira de liberar essas toxinas que, por assim dizer, fazem as mandíbulas do tubarão congelarem é agradecendo a Deus. Toda vez que você diz: Senhor, obrigado por ser o meu escudo, obrigado por ser o meu defensor, obrigado por ser o guardião da minha alma, toxinas são liberadas que paralisam o inimigo. Agora, não fique por aí verbalizando seus medos. Gabriel Barreto, estou preocupado com esse vírus. Tenho medo de que meu filho se desvie. Meu negócio vai falir. Falar negativamente é como isca, atrai o inimigo e vai piorar as coisas. A maneira de ativar a proteção de Deus é com palavras cheias de fé. Pense nesse pequeno peixe. Quando ele está na boca do tubarão, sua pressão arterial não sobe. Ele não vai chamar o 911. Ele não fica deprimido achando que é o fim. Ele apenas continua fazendo o que tem que fazer. Ele sabe que há algo especial sobre ele, algo que Deus ordenou desde a fundação do mundo, que ele seria protegido de seus inimigos. Então ele apenas descansa no que Deus fez dele. Se você conseguir entender isso no seu espírito, que o Deus Altíssimo é o guardião da sua alma, Ele colocou algo sobre você que te torna intocável para o inimigo. Você não precisa viver a vida preocupado, com medo, se perguntando como as coisas vão se resolver. Viva de um lugar de paz, de um lugar de fé, sabendo que o seu Deus guardião está vigiando por você. Se você fizer isso, eu creio e declaro, o que Deus prometeu, Ele vai te resgatar de toda armadilha, te proteger de toda praga, te tornar invisível ao inimigo, porque Deus é o seu refúgio. O mal não pode se aproximar de você, o dano não pode atravessar a porta. Você é intocável, em nome de Jesus.